todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Processo Educativo. Eu sou Marcela Souto e vou estar trabalhando com vocês temas voltados à docência na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. Esse canal se propõe a ser um espaço de diálogo e de troca de conhecimento e principalmente de construção junto aos professores que estão iniciando a sua jornada na docência. Sejam todos, então, muito bem-vindos e hoje nós vamos trabalhar com um conceito fundamental, que é o conceito de rotina escolar. Vamos lá? Então, a rotina. A rotina, se a gente for procurar no dicionário, ela tem muitos significados, né? Costume, hábito, prática, rito, ritual, frequência, recorrência, e aí vai, né? Ela é tida, na maior parte das vezes, pelo senso comum, como algo enfadonho, cansativo, mas ao contrário do que o senso comum imagina, a rotina ela nos acompanha toda a nossa vida e é importantíssimo para estruturar a nossa organização, tanto individual quanto no coletivo. Por exemplo, em cada uma das nossas etapas da vida, quando o bebê, a rotina, o bebezinho logo quando nasce, ele não sabe ainda lidar com as questões, do tempo, o que é oferecido a ele ainda está chegando naquele lugar, ele ainda está se adaptando, ele não consegue entender que a mãe e ele são pessoas diferentes, para ele é um conjunto só, mas aos pouquinhos, com a rotina, se os pais estabelecem com ele uma rotina, ele começa também a estabelecer o seu relógio biológico, E o relógio biológico vai cumprindo a sua mesma rotina. Então ele sabe que durante a noite é hora de dormir, quando está muito claro é hora de acordar, ou seja, cada uma daquelas etapas elas vão se repetindo dia a dia até que construa no bebê um hábito e um comportamento. Para as crianças, a rotina dá segurança. Por quê? Porque ela organiza a vida da criança. A criança sabe que ao acordar, em seguida vem o café da manhã, ela se arruma, vai para a escola. Lá na escola ela tem também as rotinas que fazem parte ali do ambiente escolar. Ela sabe quais são as rotinas geralmente quando ela retorna da escola. O adolescente, para que serve uma rotina para um adolescente? A rotina para o adolescente também é muito importante. Organiza os horários dele, disciplina, os hábitos e os costumes. Escovar dente, por exemplo, tem que ser uma rotina, E só a repetição vai levar aquele adolescente, então, à realização daquela atividade sem nenhuma cobrança externa posterior. Organiza também para o adolescente, por exemplo, os seus tempos para lazer. E para o adulto? Para o adulto nem se fala. A rotina, ela dá organização na vida da gente, ela estrutura a vida da gente. A gente pensa o nosso dia a dia, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, a partir das nossas rotinas. Qual horário a gente toma café, que horas a gente vai para o trabalho, busca menino, não busca menino, planeja a aula, não planeja. Enfim, a rotina, ela organiza a nossa vida, ela dá centralidade, ela dá eixo, certo? Ela não é necessariamente uma coisa enfadonha. Ela, ao contrário, ela vem para permitir que nós nos sintamos seguros do que vem depois. Sim, e a rotina na escola? A rotina na escola, ela está dividida nos turnos escolares. A escola precisa atender, no mínimo, as crianças em turnos de 4 horas, que seria o turno parcial, ou 7 horas, no caso dos turnos integrais, certo? Dentro dessas horas, das 4 do parcial ou das 7 do integral, tem que caber todos os tempos, os espaços e os movimentos. O que eu estou chamando de tempo? Quanto tempo cada atividade vai durar? Espaços.
Em que locais as atividades vão se realizar? É na sala de aula, é no parquinho, é no refeitório? E movimento? Movimento eu estou chamando as próprias ações, as atividades que acontecem cotidianamente, certo? Quando eu falo de atividades, na nossa rotina nós temos 3 tipos de atividades que acontecem na nossa rotina. As atividades que foram planejadas, as atividades que não foram planejadas, isso mesmo, aquelas atividades que não foram planejadas também têm que estar, de certa forma, previstas na nossa rotina, e aquelas atividades de rotina. Uai, como assim? Atividades previstas e atividades de rotina? Como é que eu faço essa diferença? As atividades que eu estou chamando de atividades de rotina são parquinho, recreio, horário da entrada, horário da saída. São aquelas situações que todos os dias elas se repetem. As atividades previstas são aquelas atividades que foram planejadas pelo docente para seguir uma sequência lógica e didática de aprendizagem. Se eu quero, por exemplo, que a minha criança aprenda melhor e refine a sua coordenação motora, então eu vou trabalhar, por exemplo, com corta e cola, grãozinhos, montagens, coisas que exijam dela o refinamento da coordenação motora fina. Eu não vou fazer isso todos os dias com a minha criança. Então, essas atividades planejadas fazem parte de um planejamento global de desenvolvimento daquela minha turma e daquelas minhas crianças. E as atividades de rotina, estas sim, se repetem cotidianamente. E por que insistir tanto na rotina das crianças dentro da escola? Porque as que estão fora da escola, nós não temos domínio, certo? O que nos cabe são as rotinas aqui, as rotinas que vão gerar aprendizagem. E por que então insistir? Porque gera segurança na criança, porque cria nela hábitos, por exemplo, escovar os dentes, lavar as mãozinhas, evita que a criança fique desorientada, porque a criança sabe então em que momento as coisas vão acontecer e o que vem depois. E também auxilia muito quando o professor vai fazer a avaliação daquela criança. Quer dizer, como foi quando ela chegou? O que ela sabia? Né? Quais eram os conhecimentos que ela já dominava? E agora, passados 2 meses, passados 6 meses, passados 8 meses, o que essa criança já adquiriu? O que ela já aprendeu? Porque a gente sabe que a repetição leva à aprendizagem, certo? Mas vamos considerar que a rotina, ela deve ser flexível. Por quê? Porque nós temos aquelas atividades que não estão previstas no ambiente escolar. Uma criança que se machuca e cai, né? Ali aquilo vai abalar, vai mexer um pouco nas atividades que foram estruturadas. Uma visita de alguém, de um mágico, um bichinho que caiu no parquinho, né? Um passarinho que caiu, quer dizer, você pode explorar aquela questão que está ali, que não foi planejada, e aí ficar um pouco mais de tempo com as crianças no parquinho para trabalhar questões ali a partir daquele acontecimento. Então a rotina, ela deve ser flexível, apesar de cotidiana. E como eu vou fazer para planejar a minha rotina da minha sala de aula? Eu tenho que partir de algumas questões que são orientadoras, né, para nós, para nosso planejamento. A primeira é nunca perder de vista que a minha sala de aula faz parte de um todo maior que a escola. Para não acontecer de eu fazer um planejamento pedagógico para desenvolver uma atividade maravilhosa com a minha turma, mas que se eu não tiver submetido à minha coordenação, no dia que eu for executar, eu posso correr o risco de ter que abrir mão daquela atividade maravilhosa que eu planejei para ter que participar junto com as crianças, né? Ser orientada a seguir com as crianças para uma atividade maior que envolva toda a escola. Então é sempre importante a gente estar sempre nesse jogo do micro e do macro, sempre pensando no meu espaço de domínio, na minha competência que é a minha sala de aula, sem esquecer o espaço macro da escola como um todo, tá ok?
Que mais? Qual é a outra questão que a gente sempre deve levar em consideração quando for fazer um planejamento? O que eu espero de uma criança na pré-escola? Eu espero que ao final daquele ano, aquela criança tenha muito mais autonomia do que quando ela chegou na minha sala no início do ano. Então, quando eu penso em planejamento, eu tenho algumas questões que são fundamentais, que eu tenho que pensar previamente antes de fato de montar um plano de ação.